Candidato, o presidente da FIEG, Sandro Mabel, está em missão comercial, mas deixou uma mensagem para o senhor. Nós vamos ver lá no telão aqui ao lado. Muito bom dia a todos que nos acompanham nessa sabatina com os candidatos ao Senado pelo Estado de Goiás. A Federação das Indústrias do Estado de Goiás e a Federação do Comércio, também do nosso estado, se uniram nesta iniciativa para que possamos avaliar as propostas dos principais candidatos a ocupar uma das 3 cadeiras do nosso estado no Senado Federal. Enquanto a Câmara dos Deputados representa a força do povo, é no Senado onde se concentra a força política do estado. Por isso, é tão importante a escolha desse nosso representante e motivo de trazermos a eles questionamentos que julgamos fundamentais para o desenvolvimento de nosso estado e de nosso país. Agradeço a presença dos candidatos Vilmar Rocha, Marconi Perillo, João Campos, Wilder Moraes, Denise Carvalho, Alexandre Baldi e delegado Valdir. Obrigado por aceitarem nosso convite. Estamos ansiosos para ouvi-los. Uma ótima sabatina a todos e um grande abraço. E para a informação de quem está nos assistindo pelas redes sociais, nós temos então aqui uma relação de perguntas sobre os diferentes temas que serão respondidas pelo candidato. Não há um tempo estabelecido para as respostas, candidato, nem na abertura nem nas considerações finais, mas a sabatina é limitada a um tempo total de 1 hora para cada candidato. Candidato, para começar, eu gostaria que o senhor se apresentasse para os nossos espectadores e dissesse as suas razões pelas quais está concorrendo a uma vaga ao Senado. Boa noite. Quero inicialmente agradecer a Deus pela oportunidade de estar nesse espaço, a convite de 2 entidades muito importantes do estado de Goiás, abraçar o presidente da FEComércio, o amigo Marcelo Baiocchi, abraçar de forma remota o republicano, presidente da FIEG, Sandro Mabel, os presidentes de sindicatos que estão presentes aqui, doutor Paulo, os amigos todos e aqueles que nos assistem à distância. Olha, gostaria de dizer inicialmente o seguinte: sou um cidadão que nasceu na zona rural, na década de 60, com poucas oportunidades e poucas expectativas. Uma região do estado de Goiás, que hoje pertence ao Tocantins, mas ainda da minha infância, aos 4 anos e meio de idade, papai transferiu a família para São Miguel do Araguaia, onde me criei. Tenho São Miguel como a minha cidade, foi a primeira cidade que conheci. Um desafio imenso, porque papai e mamãe não tiveram a oportunidade de frequentar escola formal. E aí o maior sonho era garantir aos filhos a oportunidade que eles não tiveram. Em São Miguel do Araguaia, tive a oportunidade de cursar o hoje ensino médio, naquela época o 2º grau, um curso técnico, o curso de técnico em contabilidade. E, em função disso, fui trabalhar em escritórios de contabilidade e, concluindo o ciclo escolar que era possível em São Miguel do Araguaia, terminei tendo que vir para a capital para prestar vestibular, dar sequência aos estudos. Como ocorria com quase todos os jovens da época de família do interior que desejavam cursar um curso superior. As oportunidades na época eram pouquíssimas. Salvo engano, na década de 80, universidades, ensino superior em Goiás, salvo engano, era apenas a Universidade Federal de Goiás e a Universidade Católica, hoje PUC. Deus me abençoou porque tive a oportunidade de ser aprovado no primeiro vestibular que passei, área de Direito. Concluí o meu curso, prestei concurso para delegado de polícia, me tornei, portanto, um profissional da área de segurança pública. Tive a oportunidade, já no início da carreira de delegado de polícia, ter algumas experiências interessantes por ter sido diretor do Centro Penitenciário de Goiás, algo desafiador para um policial inicial na carreira. Depois servi ao governo do estado como chefe de gabinete do secretário de Segurança Pública da época. Depois voltei à atividade operacional da Polícia Civil, sendo titular de delegacia.
e posteriormente ingressei na política classista. E aí fui eleito presidente da Associação dos Delegados de Polícia de Goiás e exerci 4 mandatos consecutivos como presidente daquela entidade, com atuação nacional na entidade nacional. E depois veio a oportunidade de disputar ou de ingressar na política partidária, já em 2001, e em 2002 participei da primeira eleição de Goiás para deputado federal. Sem nenhuma experiência de política partidária, para mim era algo tudo muito novo, desafiador, mas o povo quis, entendeu a minha mensagem e eu fui eleito deputado federal pela primeira vez em 2002, tomando posse em 1º de fevereiro de 2003. Estou, portanto, concluindo o 5º mandato de deputado federal. Paralelamente a essa questão da formação acadêmica e da formação profissional, desde a minha adolescência, me converti junto com a minha família ao Evangelho, me tornei uma pessoa cristã da linha evangélica. E aos 16 anos de idade já era líder de jovens da igreja, corista, com muitas atividades na igreja. Isso me fez com que, em 1996, fosse ordenado a pastor da Igreja Assembleia de Deus e exercendo o ministério pastoral. Essa formação religiosa, teológica, junto com a formação acadêmica e profissional, me fez chegar no Parlamento Brasileiro e eleger algumas pautas como prioritárias. Até porque num parlamento como a Câmara dos Deputados do Brasil, país continental, logo o parlamento não poderia ser diminuto, 513 parlamentares e quase 30 partidos representados, se o parlamentar não eleger determinados temas para cuidar deles, ele perde a identidade no parlamento. Então, elegi como uma das minhas prioridades a pauta hoje chamada pauta de valores ou pauta conservadora, que tem tudo a ver com os meus princípios, com os meus valores. Paralelamente a isso, me dediquei muito à pauta da segurança pública e da justiça criminal. Tenho uma produção legislativa durante os meus mandatos, do meu ponto de vista, significativa para o Brasil nessa área. Evidentemente que o parlamentar, por mais que eleja determinados temas como pautas prioritárias, isso não permite que ele não participe de debates, outros debates importantes para a nação brasileira, como reforma administrativa, reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma tributária, que nunca aconteceu, mas que sempre foi colocada, foi apresentada, e outros temas de relevância. E assim tenho feito, de tal forma que, gostaria de, nessa apresentação, do ponto de vista familiar, dizer que sou casado com a Hilda, tenho 2 filhos, um deles me acompanha aqui, o primogênito, o Tiago Campos, caçula, o João Marcos, uma nora, uma aspirante a nora e 2 netos. Esse é o João Campos. E que já me permita, nessa primeira abordagem, dizer que é com esse quadro da minha formação, da minha atuação política, da minha formação acadêmica, da minha formação política em função da caminhada que faço no Parlamento Brasileiro, caminhada partidária, da minha formação religiosa, de ser um homem cristão, temente a Deus, é que me sinto preparado para agora me apresentar, tanto para o setor produtivo de Goiás, mas para o conjunto dos goianos, com a pretensão de representar o Estado de Goiás no Senado da República e, como tal, contribuir com o Brasil. Me sinto preparado para essa circunstância, para ser um senador que a atuação corresponda à expectativa dos goianos, seja uma atuação digna de alguém que possa não perder de vista os interesses do Estado de Goiás, da nossa gente, do cidadão goiano, mas que ao mesmo tempo tenha a compreensão da dimensão do Senado da República e do que representa o mandato de um senador da República.
não é? Uma visão, portanto, voltada para o país, para a República, para nossas instituições e para as questões nacionais. Dessa forma que eu me apresento como candidato a senador, me sentindo, portanto, uma pessoa capaz, qualificada, ética, decente, de ficha limpa e preparado para exercer com dignidade o mandato de senador. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Candidato, o primeiro tema da nossa abordagem na sabatina é trabalho. Hoje, quando se fala em competitividade para a indústria brasileira e para o comércio, está intrinsecamente descrito que é a capacidade de determinada empresa de competir no mercado interno e externo, conquistando consumidores. É isso que define o termo competitividade. O senhor acredita que a modernização das relações trabalhistas já aprovadas no Congresso Nacional, inclusive durante os seus mandatos, contribui para essa finalidade? Sem dúvida. Penso que essa era a grande queixa, não é? Do setor produtivo do Brasil, do setor empresarial, dos que empreendem no Brasil. Essa era uma das grandes queixas. Graças a Deus, depois de muito tempo, e nós tínhamos dificuldade, olha, eu estou no 5º mandato, e quem sabe pudesse dizer, por que não ocorreu uma reforma trabalhista em tempo anterior? Olha, são diversas circunstâncias, mas é verdade que num governo de esquerda, num governo socialista, nós não tínhamos como avançar uma reforma trabalhista que pudesse destravar e facilitar a vida, tanto da empresa quanto do empregado, com relações saudáveis, com menos custo e prestigiando o trabalhador. Isso, numa visão socialista, é praticamente impossível. Logo, nós só conseguimos avançar quando houve uma mudança de visão por parte do governo em função da ideologia, quer a partir do governo, que aconteceu a partir do governo Michel Temer e que se estendeu do governo do presidente Bolsonaro, exatamente por ser dois presidentes da República que tinham uma visão diferente, inclusive o presidente Bolsonaro com uma visão ainda mais aberta, não é? Da liberdade econômica, da livre iniciativa. Essa visão facilitou alterar, o Congresso mudar e aperfeiçoar as regras das relações trabalhistas. Eu não sei se fizemos na medida da expectativa dos trabalhadores e dos empreendedores, dos empresários, mas que houve avanços significativos ocorreram. Tenho certeza que, a partir disso, destravou muito algumas dificuldades relacionadas ao empreendedorismo do Brasil. É claro que, por mais que naquele momento a gente tenha realizado o que foi possível, nunca se faz aquilo que é o ideal. Logo, certamente, em pouco tempo, nós haveremos de ter alguns projetos, não de um aperfeiçoamento geral na legislação trabalhista, mas de correções pontuais, que a experiência da inovação, das inovações na lei, vão nos apontar, não é? A experiência do dia a dia vão nos apontar. Olha, determinada situação que foi aprovada não se ajustou à realidade tanto quanto se imaginava, e aí é preciso fazer um ajuste. Penso que o tempo que nós estamos vivendo no Parlamento e no Brasil caminha para que, havendo essas necessidades, a gente não tenha tanta dificuldade que tivemos em outros momentos. Tenho para mim que, entre os empreendedores do Brasil, há um reconhecimento que aquilo que o Congresso fez, sob a liderança do Presidente da República, atendeu de forma razoável a expectativa dos empresários e dos trabalhadores brasileiros. O senhor já avança, inclusive, em relação à segunda abordagem, que ganha importância na agenda da competitividade, o que definimos como relações de trabalho, relações entre empregadores e trabalhadores, especialmente nesse momento de pós-pandemia que estamos vivendo. Com a modernização das relações de trabalho aprovada no Congresso Nacional, o Brasil avançou em muitos pontos, o senhor citou, mas é uma agenda extensa e que perpassa várias áreas do conhecimento, atraindo diferentes visões e muitas vezes visões antagônicas, né? De que forma o senhor entende que é possível enfrentar essas visões antagônicas sobre essas relações de trabalho para que se possa avançar nelas e consolidar essa reforma? Com diálogo, não é?
A minha experiência parlamentar indica que a gente só consegue avançar quando há diálogo. A gente tem capacidade de ouvir, de ponderar, de dialogar, para chegar a bom termo. Eu tenho inúmeras experiências nessa área no parlamento brasileiro. Quando as forças políticas transigem sem essa capacidade de dialogar para buscar uma alternativa, um meio termo, aquilo que é possível, e há uma radicalização do ponto de vista ideológico, a gente não avança. Então, eu acho que a capacidade de ouvir os diversos atores desse processo é que vai nos encaminhar dentro do parlamento para fazer o convencimento e a gente poder encontrar um caminho mais razoável possível. O senhor participou dessas legislaturas, né, e o Congresso Nacional ele adquiriu um perfil mais reformista, bastante reformista nos últimos anos, o que se observa justamente na aprovação dessas reformas, né, a Previdência num primeiro nesta gestão e a trabalhista na anterior. Para avançar nessas discussões, a gente ainda tem um desafio de aprovar as reformas administrativa e tributária. Mas ainda falando sobre a questão da reforma trabalhista, no Senado, o senhor tem alguma proposta específica para complementar o que já foi feito em relação a essa questão das relações de trabalho? Não, até porque eu quero voltar à abordagem anterior. Eu acho que aquilo que tiver que avançar para aperfeiçoar um pouco mais tem que ser consequência da experiência daquilo que já está sendo praticado a partir do que fizemos. E para isso o senador da República, a não ser que ele já fosse o especialista dessa área, o estudioso dessa área, que não é meu caso. Eu colaboro, participo do debate, mas não sou especialista dessa área. Afinal de contas, eu não sou um trabalhador da iniciativa privada e nem sou um empreendedor, sou um servidor público, não é? Mas com uma capacidade muito grande de ouvir, de aprender e de, a partir dessa audição e desse aprendizado, não é, com a colaboração dos diversos atores, construir a proposta e liderar, inclusive, porque às vezes a gente observa, meu presidente Marcelo Baiocchi, o parlamentar diz, olha, eu votei a favor de determinada matéria, contem com o meu voto. Isso é importante, mas não é tudo, porque há muita coisa importante que precede o momento da votação. Se nós não tivermos um parlamentar, quer seja senador ou deputado federal, que tenha a capacidade de articular a matéria dentro do parlamento, de fazer o convencimento de líderes partidários, de fazer o convencimento do presidente da casa, para que essa matéria, depois de ocorrer um determinado convencimento para construir um ambiente para possibilitar a aprovação, ou possibilitar pelo menos o debate, nada vai acontecer, não é? Então eu me apresento, dado a minha experiência parlamentar de 5 mandatos, e reconhecido como um parlamentar que é de buscar, dialogar, de compor, de construir pontes, eu me apresento aqui como esse senador que tem essa condição de ouvir os diversos atores, fazer o convencimento de lideranças partidárias e criar o ambiente para poder aprovar uma matéria dessa natureza. Candidato, o segundo tema é qualificação profissional. O senhor citou bastante a importância da sua formação profissional quanto a pessoal. E na área da qualificação, a escassez de qualificação para os trabalhadores produz efeitos negativos e reduz muito a produtividade e a competitividade nacionais em desfavor tanto dos trabalhadores quanto, claro, dos empreendedores. Nesse contexto, a qualificação profissional, os sistemas FIEG e FEComércio assim entendem, tem uma primeira importância para os dois grandes setores, oportunizando o desenvolvimento de vocações profissionais pelos jovens brasileiros. Mas nós vivemos uma situação em que a qualificação se tornou mais um programa assistencial do que um programa voltado para o emprego. O que o senhor propõe para essa área, com a sua experiência no Congresso Nacional, para um mandato no Senado? Olha, veja, eu penso que, embora eu não seja um empreendedor, mas eu penso, conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas, que esse é um tema que aflige a muita gente, porque nós temos uma parcela significativa de pessoas desempregadas. E há, de outro lado, uma oferta razoável de empregos. E aí eu observo as pessoas em conversas informais dizer, olha, emprego existe. O que falta é gente qualificada, capacitada para ocupar as vagas, não é? Então, essa questão da capacitação profissional, da formação do trabalhador,
é um tema relevante e sensível, especialmente para um país com a economia, uma das primeiras do mundo, que começa a reagir, a crescer após a pandemia, mesmo frente à guerra da Ucrânia e outras circunstâncias mundiais, não é? Então, esse é um assunto sensível. E, de repente, de fato, você tem no setor produtivo, no empreendedorismo, uma demanda por mão de obra e você tem muita gente precisando de ocupar esses espaços e estão qualificadas. Eu penso que, mais uma vez, que, apesar dessa sensibilidade, acho que o que construir tem que ser também a partir da ferramenta anterior que me referi, a partir de um diálogo com os atores desse processo, que vão indicar o que é necessário. É necessário recursos para os programas que alcançam ou que atendem esse objetivo? É necessário o aperfeiçoamento legislativo? Eu não saberia responder com segurança se é recursos, se é o aperfeiçoamento legislativo, ou se é alguma outra iniciativa, ou se é a ausência de algum programa específico. O que importa é que eu tenho sensibilidade com esse tema e que vou estar à disposição para construir o caminho, a solução que for mais adequada. Candidato, a produtividade possui uma forte correlação com a disponibilidade de mão de obra qualificada. Nós chegamos a esse ponto em comum também. E nesse contexto, o Sistema S cumpre importante papel na formação e qualificação dos trabalhadores ainda dentro desse tema. Como o senhor avalia os riscos de comprometimento e eventuais ataques às fontes de financiamento dessas entidades, que foi tema de debate recente? Avalio com preocupação, né? Com preocupação, até porque a gente conhece dentro do governo quem é uma pessoa que tem uma visão diferente, entende que o Sistema S possivelmente não tenha a relevância que nós entendemos que tem, que é o ministro da Economia, né? Que tem nome, Paulo Guedes, não é mesmo? Que tem proposta, e que se a gente não tiver uma compreensão, eu acho que o sistema já teria tido prejuízos, e prejuízos para o Brasil, dado a importância do serviço, das atividades que o sistema realiza, quer seja da qualificação profissional do trabalhador, quer seja na saúde do trabalhador, quer seja na prevenção a acidente de trabalho para melhorar o ambiente de trabalho. O sistema S exerce um papel complementar ao do governo, eu diria, não é? Porque os resultados alcançados pelo Sistema S nem sempre são alcançados pelo governo, em termos de qualidade, inclusive. E, de outro lado, há um questionamento acerca dos recursos, que às vezes não teriam o mesmo nível de controle que os recursos públicos têm, mas também nós não conhecemos e não temos maiores indagações acerca de um emprego inadequado desses recursos, não é? Até porque a experiência que temos é que a iniciativa privada, os empreendedores, têm uma prática, a prática de gestão, de governança das empresas, essas pessoas levam para a governança do Sistema S, portanto, com resultados muito saudáveis, né? Eu vejo com preocupação por conhecer agentes que têm agentes de governo, agente político que têm visão diversa dessa. Mas a experiência nossa, pelo menos atualmente, aqui dentro do parlamento a gente tem uma grande maioria que tem uma visão de que o Sistema S cumpre um papel relevante no país e que, portanto, ele deve ser preservado. Nesse sentido, continue contando comigo. São 19 horas e 34 minutos, nós estamos ao vivo com o candidato do Republicanos ao Senado, deputado federal João Campos, na sabatina promovida por FEComércio e FIEG, com os principais candidatos ao Senado por Goiás. Candidato, o próximo tema são assuntos institucionais, entre eles as reformas, a realização de uma reforma administrativa com ajustes estruturais que reduzam e racionalizem os gastos do setor público é fundamental para a redução do déficit e, por consequência, para o crescimento da economia nacional. Atualmente, o elevado nível de gastos públicos é incompatível com a qualidade do serviço prestado em áreas como educação, saúde, segurança, mobilidade urbana. Sendo a reforma uma prioridade para a indústria e para o comércio, falando da reforma administrativa, o senhor entende que haveria condições desse tema avançar com base na sua experiência pregressa já no primeiro ano da nova legislatura no Senado? Olha, quando a gente fala de reforma, quer seja ela administrativa, previdenciária, tributária, previdenciária,
sempre é muito complexa e normalmente passa por reforma constitucional, onde o processo legislativo também tem um grau de dificuldade maior. Quando você pretende fazer uma reforma, alguma delas de forma infraconstitucional, o grau de dificuldade é menor, porque o processo legislativo é mais simplificado. Mas quase todas as reformas dependem de alteração constitucional. E qualquer uma delas, há um antagonismo, uma divergência de interesses, dependendo da reforma como a administrativa, muito corporativismo, né, de categorias, não é fácil fazer. Nesta geração, eu diria assim, não sei se de forma apropriada, o presidente da República que primeiro se propôs a realizar uma reforma administrativa foi o presidente Fernando Henrique, do primeiro mandato dele, e que se converteu, salvo engano, na emenda constitucional número 19, e que não foi suficiente, exatamente em razão disso. Nem o presidente da República, num Estado democrático, com um parlamento, com a representação de tantos partidos, consegue fazer uma reforma profunda. Então, você vai fazendo ela quase que de forma, por etapas, de forma fatiada. A cada momento que um governo apresenta a reforma e que é possível avançar, avança-se um pouco, nunca faz alguma coisa substancial. Assim, a reforma administrativa, assim a reforma da Previdência. O presidente Fernando Henrique apresentou uma proposta, foi aprovada, avançou substancialmente, mas depois veio o presidente Lula, propôs também uma reforma, a presidente Dilma de forma mais tímida, depois veio o presidente Michel Temer, fez uma proposta, o presidente Bolsonaro outra proposta. A do Michel Temer me parece que não chegou a ser aprovada, não é? Dado a dificuldade e a complexidade. A reforma administrativa não é diferente. Caminhando para a sua indagação propriamente dita, qualquer dessas reformas, a possibilidade de termos êxito e de vê-la aprovada, alguma delas aprovada, é isso ocorrer no primeiro ou no segundo ano de governo. Depois disso, o grau de dificuldade aumenta substancialmente. Eu tenho a sensação que, em razão do compromisso e da visão que o presidente Bolsonaro tem do Estado brasileiro, e por isso mesmo ele propôs uma reforma administrativa, não avançou por diversas circunstâncias, inclusive em função da pandemia, onde o parlamento brasileiro, em 2020, funcionou apenas de forma remota para matérias relativamente à pandemia. Em 2021, voltou a funcionar de forma mista e não de forma plena. Isso prejudicou muito o andamento da reforma. Como a gente imagina que o próximo mandato e a próxima legislatura, nós não teremos situações semelhantes, se Deus quiser, e Ele quer que a gente tenha um tempo bom, um tempo abençoado, com o presidente da República liderando a reforma, eu penso que a gente tem possibilidade, sim, no primeiro ano de governo, aprovar uma reforma administrativa. Repito, que pela sua complexidade, pela divergência de interesse, pelas forças das corporações, não será aquilo que o conjunto da sociedade deseja, não é? Mas significará avanço. Aposto muito nisso e quero me apresentar para isso. Candidato, o chamado Sistema S, né, aqui nós temos SESI, SENAI, SESC e SENAC, é um conjunto de entidades reconhecidas por ações de qualificação profissional, ações destinadas a melhorar a saúde e a segurança no trabalho e também a qualidade de vida do trabalhador. Além de serem instituições consideradas referência nacional no apoio à tecnologia e inovação de empresas. No entanto, essas instituições são financiadas por um percentual descontado em folha de pagamento das empresas. E com a justificativa de desonerar a folha, há iniciativas de extinção dessas contribuições. Como o senhor avalia essa discussão sobre a extinção das contribuições do Sistema S? De forma negativa. Eu terminei, acho que, numa das abordagens anteriores, falando sobre isso de forma indireta, né? De forma negativa, porque eu reconheço a importância do Sistema S, reconheço os resultados, sei da qualidade da gestão dos recursos, reconheço que termina sendo um complemento da atividade do poder público, que não atua satisfatoriamente em diversas áreas. Então, a minha visão é negativa acerca dessa matéria. O sistema tem que ser prestigiado, tem que ser mantido o sistema de financiamento. Eu acho que é o mais adequado, até porque a manter o Sistema S e não ter esse modelo de financiamento, então quem vai financiar? Seria o poder público? Eu acho que o modelo encontrado é o mais adequado.
Nós vamos entrar agora, candidato, em temas relacionados à infraestrutura. Regras claras e segurança jurídica nos processos de licenciamento ambiental são condições necessárias para que sejam destravados importantes projetos de investimentos no país. No momento, o projeto de lei 2159/2021, que estabelece a Lei Geral de Licenciamento Ambiental, se encontra parado no Senado. Gostaríamos de saber, de conhecer melhor o seu posicionamento sobre o tema, caso eleito, e se pretende trabalhar para que essa matéria seja aprovada já em 2023. Olha, esse tema do licenciamento ambiental usar aqui uma expressão quase religiosa, uma tribulação. É uma tribulação da tira o sono de todo mundo. Os diversos órgãos que têm essa competência, nós temos, independente da lei, tem as mais diversas dificuldades, falta de estrutura, falta de servidor público, desvio de conduta, má vontade, e isso trava o desenvolvimento, trava os empreendimentos, uma dor de cabeça. Com relação ao projeto, eu confesso que não conheço esse projeto num todo para opinar com segurança. O que eu sei dizer é que eu tenho muita sensibilidade com esse tema. Eu acho que quem é de direita, tem uma visão a favor de um ambiente de negócios favorável, saudável, da livre iniciativa, enfim, tem que ter uma visão com muita sensibilidade para esse tema, onde tem que respeitar, sim, as questões ambientais, a sustentabilidade tem que ser garantida, mas é preciso encontrar regras que, ao mesmo tempo, você protege o meio ambiente, garante a sustentabilidade, mas você garante também o desenvolvimento, o investimento, o empreendedorismo, daí por diante. E se esse projeto contempla essa lógica dentro da visão do licenciamento, vai contar com o meu apoio, eu vou estar pronto para ajudar a articular e vê-lo aprovado. O outro tema em infraestrutura, candidato, é a questão da energia. A competitividade da indústria brasileira tem sido comprometida pelo elevado custo dos insumos energéticos. A comparação entre os preços correntes no Brasil com os praticados nos países que concorrem com nossa indústria mostra que os custos do gás natural e da energia elétrica, no nosso caso, no mercado regulado, são muito elevados. Qual o seu posicionamento sobre o tema e se o senhor, a nossa pergunta, já planeja, tem alguma proposta no seu escopo de trabalho para reduzir o custo de energia no Brasil? Não, eu gostaria de ser o agente político senador que recebesse uma proposta construída por especialistas, por pessoas que são estudiosos desse tema, uma proposta que fosse execuível, que fosse razoável, para que eu pudesse apresentá-la e liderar um debate no Senado acerca desse tema. Não é um tema tão simples no meu modo de ver, porque a questão do gás e da energia, de alguma forma, tem correlação com os combustíveis. E a solução para os combustíveis foi quase que dolorida. Encontrar a solução não foi fácil. Se nós não tivéssemos um presidente da República com muita coragem, com muita determinação, a gente não tinha hoje no Brasil a redução do preço dos combustíveis. Isso só aconteceu, é claro que o parlamento aprovou o projeto de lei, emenda constitucional, mas foi a partir de uma posição muito clara, quase de enfrentamento do presidente da República, porque tinha os mais diversos interesses e tinha uma engenharia construída que estabelecia um modelo, um critério, uma regra de preço dos combustíveis no Brasil que parece que não dava para alterar, não dava para mexer, não é? E aí foi apenas no interesse, tão somente no interesse do conjunto da sociedade, do povo, do cidadão, que foi possível fazer esse enfrentamento. Logo, apenas imagino, que no que se refere ao gás e à energia, se não for uma determinação política, por mais que se tenha um projeto interessante, mas se não tiver uma força política determinada, quem sabe com liderança do presidente da República, a gente não consiga avançar. Estou pronto para isso, mas reconheço o grau de dificuldade e gostaria de ser alguém que fosse o receptor de uma proposta inteligente nessa área. Ainda sobre infraestrutura, candidato, o Brasil investiu em média 2% do seu produto interno bruto em infraestrutura nas 2 últimas décadas. A taxa de investimento requerida para eliminar os gargalos atuais na oferta de serviços de infraestrutura é estimada em, no mínimo, 4,2% do produto interno bruto. Diante disso, quais são os caminhos que o senhor vê
para que o país possa elevar a sua taxa de investimento em infraestrutura? E aqui a gente está falando também em obras físicas, né, de infraestrutura. Olha, o modelo é o modelo que está sendo desenvolvido atualmente. Eu acho que não precisa de reparos, não é? O governo, desenvolvido neste governo do presidente Bolsonaro, de concessões e outros expedientes dessa natureza, não é? Com a inteligência de um Tarcísio de Freitas, não é? Que, se Deus quiser, será eleito governador de São Paulo, me permita aqui fazer um proselitismo em favor dele, a quem, em razão da sua competência, do seu histórico, da sua honestidade, não é? O presidente Bolsonaro deu absoluta liberdade e autonomia para fazer, e o que o Brasil conseguiu na área de infraestrutura neste período é algo de um significado que, se a gente for pegar governos anteriores, não dá para comparar. É claro que muita coisa não foi realizada ainda, porque nessa área de infraestrutura são tudo coisas, obras grandes, empreendimentos grandes, que demoram ano e volume de dinheiro imenso, são bilhões, não é? O que aconteceu nesse governo do presidente Bolsonaro, sob a liderança do ministro Tarcísio, nessa área? Aconteceram as licitações, os contratos, portanto, o preparo. E agora, no final do governo, especialmente nesse último ano de governo, é que se inicia as obras decorrentes desse preparo, não é? Dos contratos, das licitações, enfim, da parte burocrática. O povo brasileiro só vai conhecer os resultados nos próximos 4, 8, 10 anos, que constituem o período de execução. A gente vai ver o resultado. Mas nós que estamos acompanhando e que participamos deste processo, já sabemos o que isso representa e representará para o Brasil. Então o modelo é esse, sem nenhum reparo. A gente só precisa, me perdoe aqui a visão política, reeleger o presidente Bolsonaro e a gente ter no Ministério da Infraestrutura alguém da mesma escola, da mesma formação e da honestidade do então ministro Tarcísio de Freitas. Eu digo isso e ressalto a honestidade, não só a inteligência, porque todo mundo sabe que o antigo Ministério de Transportes, DENIT, etc., dado o volume do orçamento, era um dos lugares que mais tinha corrupção dos governos anteriores. E aí, o governo do presidente Bolsonaro, com o mesmo orçamento, com as mesmas circunstâncias, realiza muito sem corrupção. Isso é extraordinário. Para terminar esse tema, candidato, a indústria de mineração do Estado se destaca no cenário nacional. Nos últimos anos, Goiás se tornou um importante polo, ocupando o primeiro lugar na produção de níquel e vermiculita, com 45% e 82% da produção. E segundo lugar em fosfato, com 37%, cobre, com 21% e nióbio, 14%. Questões associadas à infraestrutura e ao meio ambiente, para juntar os dois temas, impactam diretamente a competitividade dessa atividade em Goiás. De que forma, como senador, por meio do seu mandato, o senhor entende ser possível contribuir para o crescimento sustentado dessa importante atividade? Olha, primeiro trabalhando para a gente aprovar o projeto que já se encontra no Senado e que trata do licenciamento. Eu penso e disse que eu não conheço o conteúdo desse projeto, mas imagino que esse projeto caminha, não é, para estabelecer regras mais adequadas à realidade do Brasil em termos de ter uma equação de proteção do meio ambiente, de garantia da sustentabilidade e do investimento, do desenvolvimento econômico. Imaginando que esse projeto contempla isso, então a primeira é a gente trabalhar para aprovar esse projeto, não é? Do ponto de vista da infraestrutura para essa atividade, como senador da República, é a gente trabalhar para que o governo federal possa auxiliar o governo do Estado nas obras de infraestrutura. Todavia, eu não tenho esse dado objetivo aqui, mas ouço dizer que o atual governador do Estado, Ronaldo Caiado, tem em caixa mais ou menos 8 bilhões de reais. Isso me assusta, porque ninguém come dinheiro, ninguém anda em cima de dinheiro. O dinheiro do Estado, fruto de impostos, é para gastar em favor das pessoas, do conjunto da coletividade, com infraestrutura, com saúde, com segurança, com transporte, enfim, com serviços públicos de qualidade. Ora, e aí nós temos 8 bilhões guardado e o povo em dificuldade? Qual é a razoabilidade disso? Eu não consigo entender. Se essa informação é verdadeira, e se, ainda que ela não seja verdadeira em termos de números absolutos, que não seja 8 bilhões, que seja 7, por exemplo,
Ora, então, este senador nem precisará recorrer ao governo federal para fazer o convencimento de ter recurso do governo federal aqui. É o próximo governador, que se Deus quiser será Gustavo Mendanha, capaz, com uma visão nova de entregas de realização, usar esse recurso que é suficiente para atender essa demanda. E aí este senador estará muito próximo do próximo governador para que isso aconteça. Nós estamos falando o tempo todo de economia, né, mas vamos entrar agora mais especificamente no tema econômico. Nós estamos em qual dos temas eu teria o direito de recorrer aos universitários? Ao seu dispor, no que for necessário. Okay. Mas pelo que eu estou vendo aqui, não vai ser necessário, não. É sabido, candidato, da importância dos fundos constitucionais para o desenvolvimento regional. Aí a gente está falando aqui no nosso caso do FCO. Porém, também é de conhecimento de todos o cenário de aperto fiscal que passamos e passaremos. Nesse contexto, gostaríamos de saber a sua posição quanto à manutenção desses fundos constitucionais para financiamento das empresas, né? E também sobre as políticas de incentivo fiscal em vigência no Estado. O senhor entende que elas devem ser mantidas, revistas? Como é que o senhor trata essa questão? Olha, inteiramente a favor dos fundos constitucionais. Eles têm um papel muito importante no fomento e na facilitação dos investimentos, com condições saudáveis, enfim. Então, uma posição muito clara, favorável. Se precisar mudar alguma regra para aperfeiçoar, para facilitar, faremos, nós trabalharemos para isso. No caso do FCO, se tiver alguma situação em que um dos entes federados esteja sendo privilegiado em detrimento do outro, que a gente corrija as regras para equalizar, é inteiramente favorável. Em relação aos incentivos fiscais, também tenho posição favorável, porque, embora haja um debate, inclusive pelo pessoal da área fazendária, de que o Estado perde muito, há muita renúncia de receita, etc. Olha, mas se nós não tivéssemos esse mecanismo, nós não teríamos o Estado que temos hoje, com as empresas que temos hoje. Você pode até, num determinado momento, ter uma perda de receita, mas mesmo naquele momento da perda de receita, a sociedade e o Estado têm um conjunto de outros ganhos, como geração de empresa, circulação de dinheiro, enfim. Então, eu entendo que os incentivos não são apenas convenientes, eles são necessários e contarão sempre com a minha defesa. Salvo se chegar no momento em que a realidade mude e a gente esteja convencido que eles não sejam mais necessários. Na minha visão, eles são necessários. Esse é um tema que o senhor acompanhou muito como deputado federal, né, de conhecimento de todos que o sistema tributário nacional é o principal gargalo para o crescimento econômico, é alvo de críticas tanto do setor produtivo, em função da sua complexidade, como no próprio setor público, em razão da dificuldade para fiscalizar a arrecadação, em especial a tributação sobre o consumo. Por entender que as reformas pontuais tendem a criar distorções, e em alguns casos até podem aumentar a carga tributária do setor produtivo, indústria e comércio defendem uma reforma tributária ampla e completa do atual sistema. Como é que o senhor vê essa questão? E, na sua avaliação, quais os principais desafios para a aprovação de uma reforma como a PEC 110/2019? Reforma tributária, a que menos anda, né? Embora seja relevante, importante. Neste governo do presidente Bolsonaro, nós tivemos diversas iniciativas. Uma do governo, uma delas, inclusive, de natureza infraconstitucional. Tivemos iniciativas do Senado e iniciativas da Câmara. Acho até que, em razão da quantidade de iniciativas, aumentou-se o grau de dificuldade para aprovar, sem prejuízo das divergências, do antagonismo, enfim. E aí, abordando aqui apenas o aspecto político, porque a reforma do Senado, o Senado queria que ela prevalecesse, não queria, a partir dela, ter uma construção. A reforma que foi proposta na Câmara, de igual forma, né, o Baleia Rossi e outros atores queria que aquela proposta prevalecesse em detrimento do Senado. E essa disputa de vaidades, junto com as outras questões conhecidas, dificultaram o andamento da reforma tributária. É claro que
Essa é uma reforma muito importante. Para ela acontecer, tem que acontecer também nos 2 primeiros anos de governo, se deixar para depois não acontece. Nós temos, na minha avaliação, embora eu não seja um especialista na área de economia, nem na área tributária, mas na minha visão, a reforma tributária tem que andar no sentido de reduzir a carga tributária, sabendo que essa redução não pode ser substancial, porque senão daqui a um pouco o governo também não terá como atender às demandas da sociedade, que são muitas, não é? Essa é uma equação que não é tão simples de fazer. Vamos reduzir os impostos, mas aí tem muita demanda, tem milhões de casas para serem construídas, infraestrutura, não sei o que, e aí como é que faz? Então tem que ter uma equação razoável, né? Uma certa razoabilidade nisso, mas que ela atenda de um certo aspecto, a redução da carga tributária, que ela caminhe numa área que não é própria de reforma tributária, é muito mais própria de reforma do Estado brasileiro, mas que seja na direção também de equalizar um pouco, porque a gente não vai conseguir fazer muito, pelo menos para ser sempre realista, não é? Um pouco essa distribuição dos recursos entre os entes da federação, a União, os estados e municípios. Isso é muito mais uma reforma do Estado que tributária, mas isso pode estar dentro da reforma tributária. E a simplificação do sistema. Eu não gostaria, eu me aposentei como delegado de polícia e me inscrevi na Ordem dos Advogados, já peguei minha credencial, agora sou advogado. Mas eu não gostaria de advogar na área tributária. É emaranhado, é resolução, é portaria, independentemente do Código Tributário, né? Eu acho que os advogados tributários e os empresários sofrem demais. Então, acho que a reforma tributária tem que passar por isso também, pela simplificação do sistema, não é? E essa simplificação do sistema passa também, na minha compreensão, pela diminuição dos tributos. É tanta taxa, é tanto tributo, é tanto imposto, eu acho que passa por isso também. Agora, repito, é algo que precisa ser priorizado com a liderança do presidente da República para acontecer nos 2 primeiros anos de governo. Candidato, nós vamos agora para a última pergunta das 14 perguntas dessa sabatina e, ao final, para suas considerações finais. Em 2021, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 2337, que altera normas relacionadas à tributação da renda das empresas. Em resumo, o texto aprovado reduz para 26% as alíquotas conjugadas de RPJ e CSLL. Eu até hoje tenho dificuldade com essas siglas também, bem como retoma a tributação de lucros e dividendos com a alíquota de 15%. O projeto está em comissão do Senado agora e sofre resistência de diversas entidades do setor privado devido ao aumento da carga tributária com as alíquotas propostas e sabe-se também que esse debate deverá ser retornado no próximo ano. Diante disso, queríamos a sua posição sobre como o senhor vai atuar nesse debate no momento em que ele se apresentar lá no Senado. Olha, embora eu tenha participado desse debate na Câmara, e foi um debate muito interessante, em razão desses aspectos que você colocou, mas eu pretendo o seguinte, no Senado Federal, procurar voltar a colher notas técnicas, orientações dos mais diversos setores, para voltar a formar uma convicção acerca disso. O projeto tem muitos aspectos interessantes, mas lembro que, principalmente a tributação sobre dividendos, foi um dos pontos muito sensíveis, não é? Muito sensíveis. Eu prefiro, antes de firmar uma posição clara acerca disso, ouvir, estudar um pouco mais, para me poder responder essa indagação com segurança e com convicção, para não ser leviano. Olha, por mais que eu tenha debatido na Câmara, participei do debate na Câmara e tal, minha posição é X. Não, eu não quero ter uma posição aqui apenas para agradar o público que me assiste. Esse é um tema sensível para mim e eu vou me comportar dessa forma. Vou ouvir setores que participam desse debate, vou estudar e formar uma convicção. Obrigado, candidato. Nós chegamos ao final dessa sabatina, já agradecemos a sua participação, a sua presença, trazendo suas propostas para um mandato no Senado. O senhor que é do Partido Republicanos e candidato ao Senado pela coligação Estado Inteligente. O senhor tem 4 minutos para suas considerações finais e para dizer por que o senhor gostaria de ser senador por Goiás. Olha, inicialmente, agradecer novamente a oportunidade de estar aqui e de estabelecer um diálogo a partir de uma sabatina, não é? Mas de alto nível, com indagações muito apropriadas,
adequadas e atuais. Confesso que essa sabatina, ela termina sendo para mim também um momento de aprendizado. Os temas são relevantes e tem pertinência com aquilo que se apresenta. Eu desejo ser senador da República. Eu me apresento para ser senador da República. Logo, eu não posso fugir de temas tão sensíveis e interessantes como esses. Tenho que ter a responsabilidade de entender a importância deles. Se algum deles eu não tenho a convicção adequada que eu busque ter, através do estudo, de ouvir, de pesquisar, de participar dos debates para formar minha convicção. E é exatamente em função dessa minha condição de ter a disposição para aprender, para ouvir, para debater, para colocar minhas ideias, é que eu quero ser senador da República. Eu acho que Goiás não quer um senador da República dono da verdade, que sabe tudo, tem o domínio de tudo, ele é o dono da verdade. Acho que não. Acho que deseja ter alguém que tenha uma certa qualificação, um certo preparo, mas que, ao mesmo tempo, entenda que o mandato tem que ter uma sintonia, uma harmonia com o conjunto da sociedade e a capacidade de absorver os principais problemas para construir soluções. E eu me apresento como tal, um senador que tem essa disposição e essa capacidade, até porque é assim que eu realizei os mandatos na Câmara dos Deputados. Sempre aberto para ouvir. Quero receber de toda a classe produtiva de Goiás as mais diversas contribuições para o meu mandato no Senado da República. Contem comigo com esse ânimo, com essa disposição, não só de ouvir, de ponderar, de estudar, de aprender, mas naquilo que me convencer que é razoável, de liderar dentro do parlamento para que aquilo se converta em realidade. Como eu disse em momentos anteriores, no parlamento não basta você simplesmente votar aprovando ou rejeitando a matéria. Existem muitas atividades que antecedem a isso e que são muito importantes. Às vezes, o eleitor dá muita importância a quem todo dia está na tribuna. E nem sempre quem está na tribuna está contribuindo para converter projetos em lei e que essa lei corresponda em soluções. Não é? A gente que conhece o parlamento sabe que as grandes soluções acontecem muito mais nos diálogos, nas reuniões de bastidores, em outros espaços do que necessariamente do plenário, onde é lugar que apenas vai consolidar o voto daquilo que já foi dialogado nas reuniões de grupos de deputados, de líderes e das conversas de bastidores. Não é? E eu sou esse parlamentar. Eu não estou na tribuna todo dia, mas dela não fujo. Todavia, tenho uma atuação, do meu ponto de vista, expressiva nesses espaços onde as coisas, na linguagem aqui popular, as coisas acontecem, não é mesmo? Contem comigo para ser um senador, como sou deputado, repito, ético, decente, focado no mandato, respeitando o conjunto da sociedade que me assegurou o mandato, dignificando o Brasil e Goiás. Um senador que tem espírito público e que é compromissado com a sua gente. É nesse sentido que eu agradeço a oportunidade de estar aqui e finalizo pedindo voto. Não é? Para o Senado da República, vote João Campos, número 100. Para governador, vote Gustavo Mendanha, número 51. Para presidente da República, vote Bolsonaro, 22. E que Deus os abençoe. E assim nós encerramos essa sabatina com o candidato João Campos, do Republicanos, candidato ao Senado na coligação Estado Inteligente. Essas sabatinas são uma iniciativa da FIEG e da FEComércio para ouvir as propostas dos candidatos ao Senado por Goiás. Ao final de cada sabatina, será possível a quem acompanhou também rever essa sabatina nas nossas redes sociais. Muito obrigado a todos e até a próxima.